Você já parou para pensar quem é o maior tolo nessa história? A Marvel, por fingir que matou o Homem-Aranha, ou eu, por ter acreditado? Pois é, mas o fato é que nessa trama o Homem-Aranha realmente se torna um deus, e isso nos leva ao final que promete ser muito interessante. Essa história continua a saga das 8 mortes do Homem-Aranha, e, como vimos no vídeo anterior, parecia que ele estava realmente morto. E, tecnicamente, ele estava. Oficialmente, nos quadrinhos da Marvel, o Homem-Aranha morreu. Mas agora, descobrimos que havia muito mais acontecendo. O que parecia ser apenas um acordo entre Cyttorak e o Doutor Estranho era, na verdade, algo muito mais profundo. Cyttorak queria invadir a Terra. Doutor Estranho, claro, não iria permitir. Então, a aposta foi simples. Uma vez por ano, Estranho enfrentaria os filhos de Cyttorak. Se algum deles conseguisse matá-lo, a Terra estaria perdida, e Cyttorak teria passagem livre para o universo principal da Marvel. Como todo mundo sabe, isso nunca aconteceu. Descobrimos que essa aposta não era só sobre invasão. Cyttorak, na verdade, funcionava como uma espécie de barreira contra a praga. Assim como em certo momento, Galactus foi o guardião que mantinha Abraxax preso. Se Galactus morresse, Abraxax seria libertado, espalhando caos pelo multiverso. O mesmo vale para Cyttorak. Se o campeão perdesse, não seria apenas uma invasão, seria a porta aberta para a entrada da praga. A praga é algo novo na Marvel, revelada só na edição anterior. Uma força multiversal de energia negativa, chamado até de apodrecimento da alma, que corrompe qualquer ser, transformando em uma versão distorcida e maligna de si mesmo. E tudo isso foi possível por causa de Calix, um dos filhos de Cyttorak. Calix sempre foi o filho revoltado, sentindo que o pai nunca lhe deu atenção ou respeito suficientes. Na ânsia de provar seu valor, acabou abrindo o caminho para o desastre. E, no fim, foi ele mesmo quem acabou infectado pela praga e teve outro encontro com o Homem-Aranha. Cyttorak não estava ali por acaso. Ele observava tudo e aproveitava o momento para repreender Victor Von Doom. A acusação era direta. Doom estava agindo como um adolescente, querendo todos os benefícios do poder, mas sem a responsabilidade que vinha junto. Quando Doom aceitou o título de Mago Supremo e todo o poder que isso trazia, também assumiu a obrigação de manter o equilíbrio entre as dimensões, evitando que uma invadisse a outra. Se 2 mundos entrassem em guerra, as consequências inevitavelmente chegariam à Terra. Isso incluía o pacto com Cyttorak. Doom sabia disso. Era sua responsabilidade enfrentar os filhos de Cyttorak e impedir qualquer ameaça. Mas ele escolheu o caminho mais fácil e simplesmente passou a missão para o Homem-Aranha, jogando-o em um desafio impossível de entender. Stephen Strange tentou guiar Peter da melhor forma que pôde, mas não havia como prepará-lo para tudo. Strange conhecia o estilo de luta daqueles campeões, mas cada batalha contra alguém novo mudava táticas e estratégias. Tudo o que ele podia dizer era: esse inimigo provavelmente vai agir assim, mas nem isso era garantia. E Doom, claro, não gosta de ser repreendido. A resposta foi imediata, um ataque contra Strange e a frase seca: não questione seus superiores. A cena muda e vemos Syra, Cyttorak, Calix, Homem-Aranha e Phil Coulson. Coulson recorda: Cyttorak permaneceu em seu trono inabalável. Seu irmão desejava um poder que nunca teria. O jogo do pacto começou como tantas outras vezes antes. E ele continua: e você não ligava, até que passou a ligar. Syra responde: até que o Homem-Aranha suportar a morte que eu mostrei a ele. Mas Coulson corrige: é errado, mas quase. Ele não carregou as mortes, ele carregou as vidas. E aí é que ela entende. E Coulson completa: você e seu pai são praticamente imortais. Vocês veem a curvatura do horizonte do tempo e dessa distância é fácil acreditar que nada importa. Esse é o problema. Quando alguém está tão distante da vida comum, acaba esquecendo o que realmente tem valor. E as conexões entre as pessoas, por menores que pareçam, são mais próximas do que imaginamos.
Pense no conceito dos 6 graus de separação. Você pode estar apenas a 6 conexões de distância de um primeiro-ministro, de um rei ou de alguém extremamente rico, de uma família real no Oriente Médio. É uma ideia impressionante quando paramos para pensar. Mas para Sitorak, e até mesmo para seus filhos, que são praticamente imortais, essa perspectiva muda. O que começa como uma fascinação pela humanidade, com o tempo se transforma em tédio. Eles passam a enxergar padrões repetitivos nas pessoas, e quanto mais entediados ficam, mais se distanciam e menos valorizam a vida. É nesse ponto que Phil Coulson diz: um dia, um jogador insignificante entrou no seu jogo, e sua perspectiva mudou. Seus olhos deixaram o horizonte infinito e se voltaram para o agora. Cira então comenta: Sitorak não é inabalável, ele está paralisado pela perda. Mas logo se corrige: ele não pode sentir perda. E Coulson responde: agora você está entendendo. Era conclui: a menos que ele sinta amor. Essa é uma questão que sem dúvida vai gerar debates entre os fãs mais antigos da Marvel. Historicamente, nas HQs do Doutor Estranho, Mago Supremo, nas histórias antigas dos X-Men e até em eventos como Oitavo Dia ou Fear Itself, Sitorak sempre foi retratado como um deus extremamente poderoso, comparável a figuras como Dormammu ou Chitton. Não exatamente um mal absoluto, mas uma força malevolente, distante e muitas vezes imprevisível. Há exemplos claros disso. Em Fear Itself, quando Caim Marko se tornou o Arauto da Serpente, o irmão de Odin, e ganhou ainda mais poder, Sitorak simplesmente retirou dele o poder do fanático e o concedeu a Colossus, criando o imbatível Colossus. Aliás, essa é uma história que já cobrimos há anos no canal. Por isso, a ideia de repente, apresentar Sitorak como um ser capaz de sentir o amor de um pai ou de um amigo, mais bondoso e compassivo, vai dividir opiniões. Muitos preferem a visão de Sitorak como aquela presença sombria e ameaçadora. Afinal, isso reforça a sensação de que, se um dia ele resolvesse invadir a Terra, não seria para um grande churrasco com os heróis. Se Sitorak resolvesse aparecer na Terra, não haveria festa nem churrasco com os heróis. Não, todo mundo morreria. E é justamente essa ameaça que torna o personagem tão interessante e faz com que cada aparição dele tenha um peso enorme. Mas, no fim, tudo depende de como cada um interpreta essa mudança de tom. Phil Coulson deixa claro para Syra: é isso que seu pai está sentindo. É o que você também. E o Homem-Aranha é o motivo. Mas não era apenas sobre valorizar a vida, e sim sobre compreender o que significa viver plenamente e estar disposta a se sacrificar pelo bem dos outros. Essa percepção muda Syra por completo. Ela declara: quer fazer um acordo. Coulson lembra que a morte não costuma negociar. Historicamente, salvo raríssimas exceções, como Deadpool ou Thanos com a Senhora Morte, quando a hora chegava, não havia volta. Morte arrastava a alma para seu domínio, de bom grado ou à força. Barganha não era parte do processo. Mas Coulson operava de forma ligeiramente diferente. Sem romper as regras, ele considerava o argumento de Syra válido, e então ela propõe trucar sua imortalidade, como descendente de Sitorak, para restaurar um espírito humano indomável. Em troca, quer que o Homem-Aranha volte à vida. Coulson pondera e, com um leve sorriso, admite que é possível ajustar os números. A magia de Strange já tinha sido pouco ortodoxa antes, mas havia precedentes, como o pacto com Hador, que foi basicamente um recado ousado de um deus para um outro. Então, sim, seria possível, mas apenas uma vez. Ele devolve a pergunta: você pode fazer isso? Está disposta a abrir mão de toda a vida que conhece? É um sacrifício que o mundo jamais vai entender completamente, nem mesmo Peter Parker. E é verdade. Como alguém que nunca teve a eternidade poderia compreender o peso de desistir dela? Syra não hesita. Faça. E assim, Coulson pronuncia: Benjamin Parker, causa da vida, transferência voluntária da essência carmesim da descendente do deus Sitorak para a forma mortal do sujeito. Imortalidade.
A imortalidade de Saira foi trocada pelos dias restantes de uma vida mortal. O próprio universo gritou: isso não é a ordem natural das coisas. E em condições normais estaria certo. Mas Coulson, ainda novo no papel, se permite um erro. Não por amor a Saira, nem a Peter, nem a si mesmo, mas pelo amor que o Homem-Aranha tem por todos. Então, Peter Parker retorna, não de corpo, mas em sua forma espiritual. Ela agradece, mas percebe que obrigado não parece suficiente. Saira apenas responde: não precisa me agradecer. Não precisa fazer nada, apenas torne-se. Enquanto ela fala, Calyx, o filho de Sitorak, ataca o próprio pai, que permanece paralisado por um sentimento que nunca havia experimentado: o amor. Calyx vê a chance perfeita. É a minha hora. Vou destruir você, tomar seu lugar e me tornar a própria praga nesse universo. Mas Saira mantém o foco em Peter. Torne-se a própria força. Abandone o papel de peão. Seja imparável. E é nesse momento que o impossível acontece. O Homem-Aranha se torna o fanático. Se tá curtindo acompanhar essa sequência insana, deixa o like para fortalecer. Transformações como essa sempre rendem discussões sobre até onde um herói pode ir, e mal posso esperar para ver como essa história vai se desenrolar.